Olá! Boa noite, meu Boa amor. Daqui a pouco estou aí. noite! Vamos lá, pessoal. Encaminha essa live para Boa as outras noite, pessoas pessoal. agora. Para quem precisa estar aqui, porque hoje o bicho vai pegar para vocês, tá? Com muito amor e carinho. Mas é um bicho bom, não é uma coisa ruim, não. Tá? Encaminha aqui para todas as pessoas que precisam estar nessa live hoje. Encaminha para pelo menos aí 50 pessoas, só para poder estar aqui. Ontem a live rendeu bastante, recebi uma mensagem no PV de uma pessoa que participou e falou assim: ai, não concordo, você me falou aqui que mulher, como é que uma mulher procura um homem que vai maltratar ela? Aí olha só, eu ouvi um áudio, eu ouvi um áudio e compartilhei com a Bruna ontem, né? Eu falei assim: Bruna, mandou 5 áudios. Aí eu falei: pois é. Aí a Bruna até aliviou no final até do encontro de ontem, aliviou assim: não, é inconsciente. Sim, é inconsciente. A mulher falou assim: como é que pode uma mulher buscar um homem que simplesmente vai maltratar ela? Olha, eu tenho tantos anos, mais de 40 anos de casado, separei desse homem que só me tratava mal. Dei a minha vida para esse homem, dei a minha vida para os filhos. E aí ele começou a me trata com tanta grosseria. Aí eu peguei, cuidei dos meus filhos, arrumei um trabalho, e depois que eu arrumei o trabalho, eu estou cuidando da minha vida. Como é que isso pode acontecer de você falar que a mulher procura homem? Aí eu perguntei para ela: e cadê você dentro desse processo? Cadê a sua responsabilidade? Porque tudo foi ele, nunca foi você. Tudo foi ele, nunca foi você. Como é que você eu quero que alguém nasça. Vai nascer, só se for filho de Satanás, tá? Que é advogado e acusação no hebraico, só para vocês entenderem a tradução. Que é aquela pessoa crítica. Só vai nascer ainda aquela pessoa que quebra um princípio. Mas não existe princípio quebrado. O princípio, ele não se quebra. A pessoa se quebra. Então, ou seja, onde é que está o mandamento? Amarás o próximo como a ti mesmo. Avião não voa só com uma asa. Avião precisa de 2 asas, uma aliança, um relacionamento, precisa de 2 pessoas para que eles deem certo. E ontem a Bruna trouxe a terceira pessoa, que foi o Espírito Santo. Então, ou seja, não adianta, não adianta, hoje você está frustrado na relação porque você fala: eu amo a minha família, mas não se ama, não faz algo por si. Você ama a sua família, mas não se ama, não faz algo por si. Por isso que você chega aí e viaja, e aí quando recebe, tá lá uma certidão de divórcio na sua mesa para você assinar. E aí é por isso que você trabalha, luta, cansa e simplesmente está lá. Então é muito triste, é pesado isso. Mas enquanto você não assumir a responsabilidade pela sua vida, Bruna falou isso aqui ontem, não vai funcionar, tá? Não vai funcionar. Então, isso aqui foi um breve resumo do que aconteceu. Foi no PV. Gente, foi um podcast. Para mim, 5 minutos é podcast, 3 minutos é podcast. Só que eu tive que ouvir. Aí a Bruna: você ouviu? Eu falei: não, eu nem ouvi hoje porque eu quero dormir. Deixa eu ouvir na madrugada. Depois da oração, aí eu fui ouvir na madrugada e fui responder com sabedoria na madrugada. Então, pega essa aqui no Poder da Aliança. E hoje, Bruna, do que a gente vai falar hoje, Bê? Que, Do que, né? além de casamento, né? Sacrifícios de casamento, papéis de pai e mãe, né? Desafios e superação, hein? Desafios e superação. Olha só, bora começar pela perseverança e sacrifício? Bora. Bora? Perseverança e sacrifício. Eu queria colocar uma coisa aqui. Mas fala o título direitinho e que Tá. só para entender que a perseverança e sacrifício está dentro, né? Tá. Porque são 2 tópicos diferentes. Isso, isso. A gente começa por perseverança e sacrifício, depois vai para o pai e mãe no final. Vai para perseverança e sacrifício, porque é o seguinte: muita gente acha, igual assim, foi bem interessante até ter trago esse caso aqui agora, dessa moça, que ela colocou, porque ela entendeu que sacrifício é sacrificar a própria carne, a própria vida.
a primeira coisa que ela colocou foi Deus na frente. É isso que eu fiquei assustado. Porque ela colocou Deus na frente, mas vem cá, o sacrifício, se fosse Deus na frente, ele sacrificou seu único filho lá no Calvário. Que foi o amor sacrificial, que foi o maior amor de todos. Então você já pagou seus pecados, você não precisa mais fazer isso. Ela quebrou um princípio. Ela quis ser Jesus, ela quis ser Deus ali. Então não adianta você rebaixar Deus à sua altura. Para a gente entrar nesse tópico, eu quero falar aqui para algumas pessoas. Tá? Quando a gente fala de homem e mulher, do poder da aliança, é preciso entender uma coisa. Homem, ele tem autoridade. Cabeça. A mulher, ela tem poder. E quando o homem e quando a mulher trocam esses papéis, é onde é que a vida fica disfuncional. Ontem eu mandei uma mensagem para um homem sobre o homem de valor. Por favor, preencha. Eu sei que ele vai entrar no homem de valor, eu sei que está tudo certo. O cara pegou e falou, espera fulano finalizar a negociação. Ou seja, o homem entregou algo que é para ele na mão da mulher. Ele não respondeu por ele. Ele não trouxe autoridade para ele. Irmão, vou te mandar aqui, só que só estou aguardando aquilo ali. Mas ele não conseguiu trazer essa autoridade. E Isso. Hã? Pode terminar. Termina. E essa mulher assumiu a autoridade desse homem, colocando ele debaixo da família, colocando ele debaixo da asa e colocando todos ao seu redor. Ela está com autoridade. E quando a mulher entra com autoridade, ela sai da fé, ela sai do princípio e faz pela força do braço. Ou seja, aí tem que ser rígida e no controle. Eu só faço algo que eu sou seguro. Baby, Vai lá. e isso que você está falando é tão sério. Sobre a autoridade do homem versus o poder que a mulher tem. E muitas mulheres não sabem disso e não usam da forma correta. Se a gente for olhar para a Bíblia, a maioria dos casos de casais, a gente vai ver que o homem escutou mais a voz da mulher do que o comando de Deus. Peraí, Bruna, como assim? Vamos lá, vou dar alguns exemplos. 3 exemplos rapidinho para não tomar muito tempo. Mas isso a gente vai ver pela Bíblia. Adão e Eva. Deus deu um comando para Adão. Não comer do fruto daquela árvore. Veio a mulher e falou para ele comer. Quem foi que ele escutou? O homem ou a mulher? Ou a mulher ou Deus? Né? Aí, no segundo exemplo, Abraão. Deus veio e prometeu, né, um filho a Abraão e a Sara. Só que Sara, já achando muita idade e tudo, falou assim, não, vai ter ali com a escrava. E Abraão escutou quem? Escutou a mulher ou esperou Deus cumprir a promessa? Não, ele escutou a mulher. Foi lá e teve. Então, a gente vai ver vários casos. Né? A Milena colocou a história, né, de Acabe e de Jezabel e vários outros casos. A gente vai ver na Bíblia que o homem, desde o início, Adão e Eva, ele escuta mais a mulher do que o próprio Deus. Então, que poder é esse que a mulher tem e como é que está sendo usado? Para edificar lá ou para destruir? Porque às vezes a mulher tem um tesouro na mão, uma pedra bruta, um homem de caráter, um homem íntegro, mas por não saber usar o poder que tem de forma sábia para edificar o lar, ela destrói com as próprias mãos. E isso é muito sério, porque a gente vê hoje as mães, as esposas refém de filhos, de maridos e não sabem o poder que tem. O poder na intercessão, o poder na palavra, o poder em posicionamento. Sabe? Esse poder que nós mulheres temos é invencível. Usado da maneira certa.
vencemos os combates, porque isso vem de Deus, esse poder intrínseco nosso. Mas como é que está sendo usado? Então, eu quero te levar a essa reflexão. A mulher que está me escutando aqui, a mulher que é casada, como é que você tem usado esse poder? Você tem edificado o seu lar, tem edificado a vida dos seus filhos, a vida do seu marido, a vida dos seus liderados, ou não? Então, o que a gente fala aqui é um ponto de vista e um convite a você levar, a te levar a olhar para si e refletir, para poder avançar, recalcular a rota. Eu gosto muito desse exemplo, desse termo, né? Tempo de recalcular a rota, para poder avançar. Quando se coloca isso, a nossa cabeça ela vai trazer, pela neurociência, vamos lá, neurociência, vamos trazer aqui a plasticidade neural, vamos trazer aqui uma base científica sobre isso, ok? Fisiológica sobre isso. Que dia é hoje? 17 de julho de 2024. Entenda o seguinte, que toda referência de pai que você possui, ela está baseada, está fundamentada no pai que você teve. Se eu sou um homem que só falo de Deus, eu estou falando do meu pai. Se eu sou um homem, se eu sou uma mulher que só falo de Deus, eu estou falando com Deus com base na referência do meu pai. Se meu pai foi um pai ausente, eu estou buscando Deus desesperadamente de uma forma. Se meu pai foi um pai perfeito, um pai que me mimou, me colocou, eu estou querendo, eu tô pegando e colocando um Deus tão perfeito com base no meu pai. E não estou olhando para os princípios, não estou olhando para os valores. Aqui eu estou falando do poder da aliança, junto com a Bruna. A tendência nossa é olhar para o casamento. Mas esquece que você tem um irmão, esquece que você tem um filho, esquece que você tem um marido. Às vezes você esquece que você tem um colega de trabalho. E você pode estar jogando nesses homens isso. É igual falar assim, amor sacrificial. A gente está falando de sacrifício aqui agora, no casamento, na relação, perfeito. Mas entender que sacrifício, né, o compromisso, ele significa também se comprometer. Se comprometer a estar junto. Se comprometer, literalmente, a apoiar em momentos difíceis. Apoiar pessoas em situações difíceis. Olha só, tem mulher que ela tira a autoridade, ela sai do poder e vai para a autoridade. Meu Deus do céu, a mulher pode mover montanha, pode fazer tanta coisa. Mas ela, pelo desejo da autoridade, ela tira o poder do homem de decidir. Eu vou quebrar um paradigma aqui gigantesco, uma crença gigantesca. Mulher pode ganhar mais do que homem, mas não quer dizer que você ganhar mais do que o homem, você vai ter direito de tirar a autoridade dele. Não tem essa questão dos papéis, não inverte os papéis. Um papel, um caráter, uma identidade, ela não é comprada. Eu posso ser um cara ruim de fazer negócio, posso ser um cara ruim às vezes de tomar uma decisão, mas eu posso ser um cara muito bom no básico, em ser homem e buscar a ajuda de outros homens. E glória a Deus que eu tenho uma mulher que ela é muito melhor nas finanças do que eu, mas eu dou a direção, eu peço ajuda e não seja a mãe do meu irmão, a mãe do meu marido, a mãe do meu filho, a mãe dos meus sobrinhos, a mãe de todos os homens ali, a mãe inclusive da minha mãe ou do meu pai o tempo inteiro. Então, assim, quando a gente fala que o poder da aliança, certo, é tão forte, entender que o sacrifício, a gente só olha de hoje para cá, olha só, a gente só olha de hoje para trás, que o meu sacrifício é relacionado a algo que eu vou desprender. Mas deixa eu te falar aqui. O meu sacrifício está em abrir mão de querer ter o controle a todo momento das situações ou das circunstâncias. Tem casais aqui dentro
tem homens aqui dentro, tem mulheres aqui dentro, que só não vão viver ou não conseguem viver o extraordinário do seu relacionamento, do financeiro da sua vida e os mistérios da vida, porque querem estar no controle. E Elas querem rebaixar as situações, elas querem rebaixar Deus ao seu entendimento. Você já viu aquela pessoa? A gente estava conversando, foi isso hoje, né, Rabê? Estava conversando isso hoje sobre o só fazer sacrifício. um parêntese, isso que você acabou de falar é um gol contra. A pessoa está jogando contra o próprio time. Querer ter a rédea de tudo, querer ter o controle de tudo. Principalmente se a pessoa ela acredita e exerce a fé. Se ela acredita em Deus e exerce a fé. Porque uma coisa que eu, Bruna, aprendi nesse meu processo é quanto mais eu baixo a minha racionalidade, mais eu vivo o extraordinário de Deus. Que eu nem nos meus maiores sonhos eu imaginaria. Então, eu comecei a experimentar. Eu já conhecia Deus de perto, mas eu comecei a experimentar o extraordinário de Deus quando eu baixei a minha racionalidade. Falei assim, Deus, agora realmente minhas mãos não alcançam mais esse problema. Dá um exemplo de algum dos casos que a gente viveu aí que vai no teu coração. Ai, deixa eu pensar. São muitos. São muitos. Ó, Qual? Deixa eu... mudança para Alphaville, Black Belt. Você contou ontem do palco. Ontem eu contei do palco, né? Isso era um controle, porque Conta de hoje. Do palco foi para ontem. a rainha das planilhas. É. Tudo era planilhado. A mudança para cá. Mudança, pronto. A mudança para cá. Né? Pega a mudança para cá. Anota essa, Milena. Quando o Ricardo falou assim, não, nós vamos para São Paulo e tudo. Eu só comigo. No primeiro momento eu tomei um susto. Porque eu sempre soube que eu ia, assim, eu sempre desejei ir embora. Só que eu pensei que eu fosse para Brasília. Eu nunca imaginei vir para São Paulo. E eu falei assim, nossa, Alphaville e tudo. E aí eu falei assim, tá bom, Ricardo, vamos orar, né, amor? Lembra, gente, que a gente conversou ontem isso sobre honrar e acreditar nos nossos maridos, nos sonhos dele e incentivar. Então, eu não fui contra. Eu falei assim, nós vamos orar. E aí, nós, em casal, como casal, fizemos uma carta para Deus. E nessa carta eu fui muito específica em várias coisas. E aí, a racional aqui, né, que tinha que estar tudo no controle, tinha que 1 mais 1 tinha que ser 2. Eu escrevi, falei assim, Deus, se for da sua vontade, que eu consiga fazer aqui uma reserva de X. Porque eu não quero mexer nesses investimentos que a gente já tem. O que está investido, está investido. E é para render, não vou tirar. Ok. E isso foi, acho que em setembro de 2020. Virou o ano, começou abril, nem sinal de fumaça. Daquela condição que eu tinha colocado para Deus, né? Olha só. Aí chegou em julho, fechamos o apartamento e nada da condição acontecer. Eu falei assim, tá bom, Deus, vai ser do jeito que o Senhor quer mesmo, porque eu não posso fazer nada, né? A gente tá indo, não aconteceu o que eu tinha pedido, mas ok. E aí viemos para cá. Eu pensava na minha racionalidade. E o que eu tô falando, eu quero que vocês não prestem atenção na minha vida, e sim jogue para a vida de vocês o que vocês estão deixando de viver por ser preso na sua racionalidade e não exercer a fé de vocês. Abrindo parênteses, não estou chamando para exercer a irresponsabilidade. Não, não é isso. Mas sim acreditar que Deus vai fazer infinitamente maior e melhor que você. Você entende? Então, quando nós viemos para cá, pousamos dia 7 de agosto, já estava tudo aqui. Carro, casa montado, pousamos com mala, menino de 1 ano de idade, babá, enfim. E aí, eu falei assim, bom, na minha racionalidade, Bruna falou assim, amor, vamos aproveitar essa onda de home office e vamos fazer home office da empresa em casa. Ninguém vai perceber, porque não está podendo, né, transitar e tudo. A gente ainda estava em pandemia.
Nossa empresa em Marabá manteve lá. Tá bom. Só que, gente, nós chegamos no apartamento e não foi essa a realidade da minha. Dos meus planos não aconteceram bem como eu tinha planejado. Por quê? Era um apartamento pequeno. E o meu filho, de 1 ano, gritava e brincava o dia todo. E eu olhei para ele e falei assim, amor, eu não vou podar o Lourenço de brincar. Ele tem que brincar, ele é criança, já basta que não pode ter contato com as crianças. Então, vamos para o café e vamos fazer de lá nosso escritório. Na minha racionalidade... Starbucks de Guatemi, nosso escritório. Na minha racionalidade, ter uma sede aqui em Alphaville estava para 1 ano. No nosso segundo dia de café, como escritório, me deu um surto. Eu falo que me deu um surto porque eu olho hoje para trás e vejo que não era eu, né? Não é de mim isso. Eu levantei assim, muito decidida. Aí eu falei assim, amor, chega. Esse é o último dia nosso aqui nesse café. Nós vamos ter nossa sala aqui. Aí ele, claro, vamos, né? Eu acho que ele aproveitou o bonde. Aí eu entrei na internet e botei lá escritório mobiliário em Alphaville. Gente, tinha 2 semanas que eu tava morando aqui. Escritório mobiliário em Alphaville, tá? Vi a primeira sala mobiliada, tinha tudo. Tudo, micro-ondas, tudo. Aí eu fui lá visitar. Eu não sabia que prédio era, porque eu mal conhecia a região. Então, eu só sabia que era perto de casa. Baby, só limpa a câmera um pouquinho. Só passa o dedinho na sua câmera, acho que tá um pouquinho embaçado. Né? Eu não sei se é internet. Melhorou? Aí, olha. E aí, eu mal sabia do endereço, se o prédio era bom, se a vizinhança era boa, se a atmosfera ali era boa, né? Porque o prédio estava muita gente estava mudando, fazendo obra, enfim. E aí, naquele ímpeto de coragem, um lapso que me deu assim, sabe? Um espetão que me deu de coragem. Eu acho que a Bruna saiu e desceu assim mesmo, Espírito Santo. Que eu sei que assinamos o contrato da sala e quando eu me dei conta que eu voltei para mim, foi quando eu fui arrumar a sala. E eu fui arrumar a sala, o Ricardo estava viajando para fazer uma entrega. Eu fui arrumar a sala, levar nossos pertences, computador, etc. Eu estava sozinha na sala. Eu olhei, eu falei assim, Senhor, eu acho que agora eu surtei. E comecei a pedir perdão. Eu falei assim, Deus, aqui não tem uma fachada. Quem é que vai parar aqui? Ninguém conhece o Ricardo aqui em São Paulo. Ninguém, em plena pandemia, onde é que eu estava com a cabeça de alugar uma sala? Começou a me dar um arrependimento, um medo. Que aí foi quando me veio a sensação que eu acho que foi por isso que Pedro afundou, porque ele tirou os olhos de quem chamou a promessa, de quem prometeu, e olhou para a água. E começou a olhar para as circunstâncias, por isso que ele afundou. E naquele momento eu me senti assim, me afundando na água. E aí me deu um pânico, comecei a pedir perdão a Deus. Disse, meu Deus, eu acho que eu fiz besteira. Aí, ok. Fiquei murcha. Eu falei assim, eu acho que agora eu me empolguei demais. Passou uns 2 dias, Ricardo chegou de viagem, nós recebemos a visita de um casal na sala. De um cliente nosso, de um casal, de uma empresa que já era cliente nosso. E nessa visita, eles saíram de lá com um contrato assinado com a gente, que equivalia a 1 ano de faturamento da empresa em Marabá. E aí, naquele dia, assim, foi tão constrangedor da parte de Deus para mim, que eu comecei a entender que eu teria que baixar a minha racionalidade. Senão, eu ia viver a flor da pele, né? Com os nervos, eu ia viver com os nervos à flor da pele. E eu falei assim, meu Deus, o senhor realmente não tá de brincadeira. O que é isso? E as coisas começaram a fluir, Resumindo, nós já estamos há 3 anos nesse lugar, já estamos expandindo, já estamos procurando uma sala 3 vezes maior, 3 vezes mais o tamanho. Então, assim,
E se aquela Bruna racional, que tinha controle de tudo, tivesse esperando até hoje aquela condição que tinha colocado? Eu, não, eu olho para trás, eu vejo o quanto eu teria deixado de viver o extraordinário que Deus já proporcionou a mim e a minha família. O meu crescimento em todas as áreas, o quanto eu cresci aqui, o quanto a cada dia que passa amadureço em fé, espiritualmente falando. Esse fato mesmo de entender que eu, Bruna, tenho que baixar a minha racionalidade todos os dias para poder viver o extraordinário de Deus. Entende? E isso não é só na minha vida, é na vida de todos nós. Às vezes a gente quer ter o controle das coisas, mas a mim, se a gente for ter o controle das coisas, a gente vai viver aqui, ó. Aonde alcançando apenas aonde os nossos olhos alcançam. E o que vem de Deus, os nossos olhos não alcançam, a nossa planilha não alcança, a nossa calculadora dá bug, porque quem é dizimista aqui vai entender o que eu estou falando, que os 90% que nos resta é infinitamente maior do que os 100%. Calculadora nenhuma dá conta dos cálculos de dizimista. Então, que fé é essa que a pessoa diz que tem, mas quer reter o controle? Pede para Deus, mas retém o controle. Deus não quer a nossa ajuda. Deus quer a nossa redenção na graça dele, na fé dele. Isso que ele quer de nós. Né, amor? É tão forte isso que quando as coisas estão dando certo, a gente se empolga. A gente se empolga. A gente começa a procurar a profecia que a gente recebeu para poder falar que foi de Deus. A emoção toma conta. Então, assim, não adianta, gente, querer ficar falar de Deus o tempo inteiro, mas é coisa do teu controle. É coisa do teu controle, é força do braço. É uma lei que você segue uma frequência. Mas se não tem mistério, é mais um teólogo desvendando a Bíblia. Que nada contra, tudo certo. É só mais um teólogo tentando explicar alguma coisa. Mas se você explicar a tua fé até o mês que vem, que você vai fazer algo, não foi Deus, foi você. Eu vou te dar certeza que foi você. Porque Deus ele não tem explicação. É os mistérios. A única palavra rema, tem a logos, que é escrita, que é o que você segue ali, é os mistérios, é explicável. Você vai colocando ali, é o explicado, é o teórico. Agora, quando você vive o mistério, vive isso, e de repente do nada aparece alguém, de repente do nada uma palavra que alguém fala, uma pessoa, você ouve assim, olha, você vai receber uma chave nessa semana. Aí você fica imaginando uma chave. Realmente, você fica imaginando uma chave normal, porque a sua cabeça, ela vai para a chave. Mas você não percebe que a chave foi aquele pé na bunda que você levou. Você não percebe que a chave foi o quê? Uma situação que Deus fechou uma porta para você não fazer aquilo ali, se preparar para algo que nem você estava imaginando. Então, esse é um ponto muito sério, é um ponto muito forte, tá? Então, assim, sacrifício no casamento, eu acho que a gente pode já até passar para o papel do pai e da mãe, já para dar um resumo sobre isso, é você se desfazer. Olha só, no poder da aliança, o sacrifício é você se desfazer das suas verdades. Das suas verdades. Não rebaixe aquilo que é justo. Não rebaixe o que é justo ao seu nível, à sua vontade. Eu falo para alguns clientes aqui que eles chegam aqui para mim, eu não vou falar dos milhões não, tá, gente? Tem uns aqui que ele chega aqui com eu quero faturar 150 milhões. A gente bate essas metas, de boa. Quero faturar 300, quero faturar bi. Isso é de boa. Mas quando chega alguém aqui, às vezes ali numa IEP Academy, em algum outro ambiente, fala assim, Ricardo, eu quero faturar 50 mil. Aí eu pergunto, há quanto tempo você está tentando fazer isso? Cara, há 5 anos eu estou tentando faturar 50 mil. Então tá bom, vamos colocar 55 ou vamos botar 60. Por que 55, 60 se eu não conseguir? É porque você continua da sua mesma cabeça para faturar 50 mil. Os seus comportamentos
suas atitudes continuam nos mesmos 5 anos atrás para faturar esse valor, é a tua força do braço. Então, você só vai saber, pega essa, anota essa aí. Você só vai saber quem você é quando você for desafiado. Você só vai saber se é a sua força do braço ou realmente você está entregando para Deus quando você for desafiado. Aquilo que não está ao teu alcance nesse exato momento. Mas você dá um passo de fé. Nós demos um passo de fé, colocamos condição para Deus, vamos fechar um contrato, vai vir dinheiro. Tá aqui, ó. Tá aqui A carta. Tá aqui a carta, tá aqui no meu caderninho aqui. Eu mostro. Tá com data, tá anotado, coisa mais linda. Meu Deus do céu, tá aqui. A gente teve que vir e não teve recurso, não veio do jeito que a gente queria. Então, não veio, não, do jeito total. que a gente queria. Os meus planos, não. Foi Dos muito planos, melhor, não. foi muito maior, superou todas as expectativas. É o que eu faço aqui no É processo. constrangedor, Ó, né? Vale a é pena. o que eu faço no processo. Eu não aceito. Cara, eu não vou deixar alguém dominar aquilo que eu sei fazer. Não é sobre a força do braço. E vamos lá, agora. E nem Gente, sobre a força da razão também. muito Não é menos sobre da razão. E Não nem é. sobre a razão. Ah, Ricardo, você está E ninguém muito. explica a Deus. Ó, Ninguém você explica está os meios que Deus age. Deus é multiforma, é multigraça. Ele revela a graça dele em qualquer objeto, em qualquer pessoa, num vento, numa nuvem. A graça dele é revelada, né? Então, o ser humano nenhum é capaz de limitar o que Deus pode fazer, a forma que ele pode agir. Ele pode usar um cachorro para abençoar alguém. Então, perder Aconteceu isso tempo. com a gente também, Foi. né? Só que foi a nossa cachorra que abençoou um cara. Esse cara ele aprendeu, ele saiu de Era analfabeto, analfabeto, né? alfabetizou e ainda virou pastor. A nossa cachorra nunca tinha fugido de casa. Nunca. E ela fugiu de casa na véspera do evento, que estava na montagem do evento. O Ricardo foi atrás dela e um rapaz achou e abençoou esse rapaz. Mas eu vejo que é perda de tempo nós querermos controlar isso. E quanto mais rápido a gente tomar essa decisão, porque é uma decisão diária, eu acho que a pessoa que tem esse controlador, o conforme, né? A pessoa que tem mais esse perfil de conformidade, que é presa a cálculos, quanto mais rápido ela entender que precisa pisar nessa racionalidade todos os dias para ver o extraordinário de Deus na vida dela, vai se dar bem. Senão, Maravilha. vai ficar correndo atrás do vento. Eu quero trazer já aqui para os papéis do pai e da mãe, e eu quero trazer com uma pergunta aqui que eu vi lá atrás do Moisés. Quando um pai fala para o seu filho com 11 anos que eu te fiz, eu posso te matar, o que essa criança carrega de crença? O quanto essa criança pode entender, respeitar e ser um homem de bem? Bom, antes de você responder, essa pergunta é muito forte. Bora mandar aviãozinho, chama as pessoas para vir escutar essa resposta, para ser abençoada também nessa live. Envia aí, gente. Envia aí de cima para baixo, de baixo para cima. É o momento certo que essa pessoa pode estar aqui para poder ouvir isso aqui, tá? É muito mais além. Só para vocês entenderem, vai muito mais além. Vamos lá, gente. Envia agora para essas pessoas essa live aqui. Estou mandando. Pronto. Vamos lá. Olha só. Eu poderia falar dessa pessoa, Moisés, se eu conhecesse essa pessoa. Se eu conhecesse essa pessoa. Mas estou sentindo que eu conheço essa pessoa. Então, vamos dizer que o pressuposto é que eu sinto essa pessoa. Essa pessoa, ela pegou isso como uma dor, como um trauma e como uma rejeição. E se ele trouxe esse trauma, essa dor, essa rejeição para a vida dele, ele fala assim: eu não sou tão bom, eu não sou suficiente e não sou merecedor que meu próprio pai, ele quer me matar. E se eu não me sinto bem assim, eu posso ter um cenário de dificuldade de encontrar, quem sabe, a parceira, ou quem sabe eu desenvolver
um problema e não consegui ser fértil para gerar uma vida. Porque se eu não fui capaz de aceitar que o meu... Se eu não fui capaz de entender que meu pai, ele não me ama, que ele tem as suas dores, eu não desenvolvi a compaixão, mas entendi aquilo como uma verdade, eu posso me colocar num cenário de infertilidade, seja por minha parte ou pela minha esposa. Nos negócios, eu posso transformar essa dor em dinheiro e sempre vou viver sob pressão. Eu vou fazer de tudo para minha esposa, eu vou fazer de tudo para essa mulher, entendeu? Ela vai ser a minha vida, mas do meu pai eu não quero muita proximidade ou referência. Respeito, entendo que ele foi guerreiro, foi batalhador, mas eu vivo nesse constante conflito, Então eu começo a me espelhar mais na minha esposa. É um cenário, tá, Moisés? É um cenário que essa pessoa pode ter. Sendo que ela pode também perdoar o pai. E o milagre de Deus acontecer e essa pessoa ter um filho. Eu tive uma pessoa no passado, num processo meu, a Bruna conhece ele, um cara que fala com a beleza, gente boa demais da conta. E eu falei para ele, cara, a gente vai entrar nesse processo. E eu vou falar que você vai ter filhos. É fértil, comprovado. O cara era fértil. Ele teve gêmeos. Teve gêmeos. Porque ele entendeu, ele perdoou o pai. Extraordinário. Então, é tão louco que o papel do pai, ele é um dos papéis mais importantes de todos. Ele destrói uma família. Se tirar a masculinidade do pai, tirar a autoridade do homem, é destruir uma família. Então, um pai que não foi presente, um pai com vários problemas, várias situações, pode gerar o filho mais disfuncional. E quando eu falo filho disfuncional, não é um filho sem fama, sem dinheiro, sem trabalho, um filho forte, saudável, não. É um filho que ele vai deitar, ele vai dormir, mas a vida não faz sentido. É um vazio. Aí é corrompido pela depressão, pela ansiedade, às vezes drogas, álcool ou muitas outras coisas. Então, assim, é uma vertente muito forte, muito pesada. Então, assim, se eu entendo hoje que meu pai ele foi ausente, eu preciso trazer um dos princípios aqui, que é o entender que o pai ele tem um papel de provedor. Então, meu pai agora, eu entendi que meu pai, ele me mostrou da força. Se meu pai foi ausente, se meu pai foi um matador, vou botar pior cenário aqui, tá, gente? Um matador, se ele foi uma coisa ruim, né? Aos olhos da sociedade, realmente coisa que não pode ser feita, eu vou pegar agora e falar assim, pai, eu te perdoo. Te perdoo e eu sou grato pelo Senhor. O Senhor me mostrou pela sua carne, da pior forma, como não ser pai. O Senhor me mostrou toda a dor, todo o sofrimento, tudo que o Senhor passou, tudo que o Senhor viveu, para mostrar, filho, não seja dessa forma. Não haja dessa maneira. E só um pai com amor verdadeiro realmente é capaz de fazer isso. Então, eu agora que estou com acesso a essas informações, acesso a esse conhecimento, liberar a dor que outro me causou, o mal que outro me fez, me dá uma cura e libertação para que eu possa construir uma família, não viver mais sob pressão e simplesmente começar a viver o extraordinário. Então, é tão forte, é tão pesado, que isso vai bater lá nas crenças. São inúmeros cenários, gente. São inúmeras possibilidades. E qualquer doença que você está vivendo hoje, eu estou afirmando, eu estou afirmando, qualquer doença que você está vivendo hoje, vem de um estado de não perdão na sua vida. Vem do estado de não perdão. A gente é tão magoado que esquecemos da palavra compaixão. Compaixão é me colocar no lugar da outra pessoa e dar uma solução. Qual foi o momento que você teve compaixão de chamar, ligar para sua mãe, ligar para o seu pai e perguntar, pai, me fala como foi a sua vida. Só que eu não quero saber das coisas boas. Eu quero saber o que o senhor passou com o vovô. Qual foi a situação que o senhor viveu com o vovô. Como foi? Eu quero saber a realidade, pai. Eu preciso saber da realidade.
A partir do momento que você começa a entender como foi o avô, e aí você começa a entender que você foi uma vítima do seu pai, o seu pai foi uma vítima do seu avô foi uma vítima do bisavô, aí a gente vai chegar lá nos primeiros seres humanos da Terra que você já viu que deu errado. Adão e A Eva. mulher mandou no homem, E a né? mulher mandou no homem. E E ele aí não você vai entender exerceu a tudo. responsabilidade. E aí você vai Mas, entender ó, tudo. amor, isso que você estava falando da paternidade é tão séria que a gente vê aí a consequência nas gerações, né? Na nossa geração e tudo. Mas o que nós mulheres também, e aqui eu quero falar específico para as mulheres, o que nós temos que entender que às vezes esse homem até quer exercer a paternidade, mas muitas mulheres abafam. Muitas mulheres não deixam ele ocupar o lugar, sabe? Com essa mania de controle, de querer controlar tudo, com os traumas dela, que ela já passou, com as crenças, ela não dá espaço para o pai exercer a paternidade, para o pai ensinar. Então, nós mulheres temos que dar 3 passos, não é nenhum, são 3 passos para trás e deixar o espaço da paternidade ser ocupado pelo pai, ser ocupado pelo sacerdote do lar. Né? Então, ontem eu falei um Bruna, pouco disso, né? Bruna, existe mulher que vai ser pai, que tipo assim, eu sou mãe e pai? Deixa eu pegar, perguntar isso até para mulher. Eu sou pai, eu sou mãe e pai, existe Eu isso? já escutei muita mulher falando disso também. E não existe. Não existe. Mãe é mãe, pai é pai. Em que pese se ela cria sozinho um filho, ela não vai ser mãe e pai. Ela vai ser mãe. O amor de pai, jamais uma mulher vai poder dar. Aquela lacuna que ficou com a separação, com o divórcio, com a saída do pai da casa, jamais a mãe vai poder preencher. Nem que ela cubra com todo o amor, zelo do mundo, mas não dá para preencher, né? Então, essas narrativas, e tá cheio por aí. Ah, é que eu sou mãe e pai, é que você não conhece minha vida. Não, mas hoje nós vivemos numa era privilegiada, com acesso às informações, né? A nossa antecedência, nossos pais, nossos avós, eles não tiveram acesso a essas informações. Eles fizeram como achavam que era certo, da melhor maneira que eles achavam, e tá tudo certo. Agora, cabe a nós, é a nossa responsabilidade. Hoje nós temos acesso. Hoje nós temos acesso à inteligência espiritual, inteligência emocional, a cura da alma, a cura do espírito, a cura do físico. Tá tudo aqui. Tá tudo na palma da mão. O que temos feito com isso? Que uso que temos feito? Qual o uso que a gente está fazendo dessa informação? Né? Nós somos uma geração privilegiada. Então, como é que a gente tem feito isso na prática, na nossa casa? Deixando a vida levar? É como a gente falou ontem, né? Tem que fazer. Se você decidiu casar, é para que seja, para que dê certo. Quebre. Se não for por você, pela sua descendência. Mas quebre essa herança, essa maldição hereditária de divórcio que veio na sua família. Ou quebre essa maldição hereditária de abuso que veio na sua família. Quebre que seja terminado em você. Pague esse preço pela sua descendência. Para que seus filhos sejam livres. Para que eles tenham um casamento felizes e saudáveis. Para que eles sejam fortes emocionalmente. Que mãe e pai, que líder vocês estão sendo? Porque eles estão. O caráter deles, os princípios estão sendo imputados, não é pelo que a gente fala, é pelo que eles veem nós fazendo. São pelos nossos exemplos. Então, como você tem exercido dentro de casa esse papel, né? O papel de pai ou de mãe? Eu faço uma pergunta para você, né? Fala sobre o papel de pai como líder espiritual. Quando a gente vem, olha de novo aqui, a gente coloca na nossa mente, o que você entende espiritual?
Vai ter gente que vai entender de macumba, tem gente que vai entender de religiosidade, vai entender um bocado de coisa. Mas quando a gente fala de espiritual, a gente fala sobre princípios. A gente fala sobre princípios. Quais são os princípios divinos? Quais são os 10 mandamentos? Quais são os comportamentos, atitudes que te mantêm numa retidão? E se você quer saber como é que você é como pai, imagina agora. Eu falo para os pais. Se eu pegasse teu filho aqui agora e colocasse aqui dessa live, nesse exato momento, o que teu filho falaria? E ele tem que falar a verdade. O que seu filho falaria? O que seu filho falaria quando você chega em casa todos os dias? O que seu filho falaria quanto você beija sua esposa? O quanto você olha nos olhos dela? O que você falaria? Quantas vezes você chegou cansado e brincou com ele? O que ele falaria? Como você tem usufruído? O que ele falaria do que você tem usufruído? O que ele falaria assim? O papai, ele não. Ele tira um momento de qualidade para ele. O que ele falaria das palavras que saem da sua boca? O que seu filho falaria? O que seu filho falaria das horas que você fica, do que você faz no banheiro e demora um tempo? O que seu filho falaria em quais mesas você está sentando hoje? O que seu filho falaria do que você fala das pessoas que não estão na sua presença? É esse filho, hoje é você. Esse filho é você. Não existem pais perfeitos. Não existem pais perfeitos. Pais perfeitos geram filhos perfeitos. Pais que não foram presentes, foram mais ausentes, geralmente geram filhos com força do braço, ou filhos que tentam mostrar o seu valor pela sua capacidade, pelo que você possui. E tem a chance de mudar. Muita gente muda. Mas a sua identidade está muito baseada no que você faz e no que você tem. Pais perfeitos que mimam seus filhos, às vezes, substituem o pai por Deus. Ou substituem Deus pelo pai. Sempre com controle, sempre pintando e tentando cuidar de todo mundo. E quem ainda não teve as experiências é arriscado na hora que enfrentar os desafios, na hora que enfrentar os problemas, culpa o pai, porque não ensinou ele a se frustrar. Então, o que eu quero falar para vocês? Que o pai ele tem um papel muito importante na vida do filho. E não é apenas ser o exemplo, não é apenas cuidar, não é apenas mostrar através de condutas, né, ser um modelo de integridade e de amor. Mas também o pai ele tem a obrigação de frustrar o seu filho, de frustrar o seu filho e ele aprender através da frustração, através daquilo que às vezes ele não conseguiu, a lidar com aquilo, dentro do nível e da idade de cada filho. O Lorenzo ele tem 4 anos de idade. Eu tenho que me lembrar disso todos os dias. Eu tenho que lembrar todos os dias. Ele me surpreende com a inteligência, com a esperteza. A Bruna me lembra de vez em quando, olha, tem 4 anos. Porque eu não posso perder a fase dos 4 anos. E não posso tratar meu filho de 4 anos como se ele tivesse 10. Por mais que ele tenha um intelecto. Ele não pode atropelar as fases. Minha pergunta é, qual fase você está atropelando nesse exato momento da sua vida como pai, como homem, que você não está dando tempo de qualidade com seu filho na hora que você chega? Não estou nem aí com o seu trabalho, não estou nem aí com o que você faz, não estou nem aí com a condição que você está vivendo nesse exato momento, por mais difícil ou avassaladora que você possa estar. Mas o quanto você tem honrado seu filho? O quanto você tem fortalecido ele? Porque o pai não é aquele que chega em casa cansado e fala mal do trabalho, porque ele só está dizendo uma coisa para o filho: o trabalho é ruim, é maldição. Sim. É o pai que chega cansado, chega estourado, mas ainda vai lá e brinca com o filho. Vai lá e brinca com o filho. Estou falando que você tem que fazer isso todo dia? Não, mas a maior parte do tempo sim.
Não mandei você trazer seu filho no mundo. Então, dê o seu melhor, porque uma coisa é certa, seu filho vai ser muito melhor que você. Agora, quando você não dá a presença, quando você não vive o seu papel, não vive a sua autoridade, o teu filho tem um sério risco de seguir os mesmos padrões que você e ser o mesmo pai que você. E aí é o que pega aqui agora com conexão com a Bruna falou. E aí você está vivendo aquela maldição hereditária o tempo inteiro. Sim. E o papel da mãe, você falou um pouco dos papéis da paternidade, né? E eu vou pontuar aqui alguns, justamente para depois você refletir se você está pisando no campo da paternidade ou você está no seu campo da maternidade, né? Se você está invadindo o espaço do pai e fazendo um papel que não é seu. A mãe, ela é cuidadora, a mãe é educadora, a mãe acolhe, né? Enquanto o pai vai e dita ali o caminho a ser tratado, a mãe acolhe. Isso é muito do instinto materno. Acontece que com as crenças que carregamos, e eu falo até por mim também, minha mãe, ela nos criou sozinha, né? Ela era divorciada, e então eu tive que recuar muito. Graças a Deus eu iniciei esse meu processo de conhecimento e aceitar a cura da alma antes do Lourenço nascer. Eu sou extremamente grata, porque senão eu ia repetir 200% do que eu passei. E eu tenho certeza que minha mãe fez o melhor que ela pôde. Ela me deu a melhor educação, da melhor forma. Ela expressou o seu amor da melhor forma. Mas com os traumas que ela já vinha carregando, gerou feridas. E isso eu ia passar para o meu filho. E se eu não tivesse entendido o papel da paternidade, por eu não ter conhecido na infância, lembra? Eu cresci sem pai. Então eu não conhecia esse papel na infância. Lembra que eu falei que a mãe ela não ocupa o espaço do pai. Ela pode suprir material, mas a paternidade não dá, é impossível. Então eu não conhecia esse papel, mas graças a Deus eu comecei esse processo antes do Lourenço nascer, porque no início eu tinha que me controlar para não invadir o espaço do Ricardo. Eu tinha que ficar calada quando eu queria falar e avançar para reverter aquela situação com o meu controle. Lembra da Bruna controladora, assim, tudo do jeito dela? Então, vamos dar, um passo para trás, 2 passos para trás, recue para você ganhar a sua família, para você construir sua família com uma fundação forte. A mãe, ela colhe. A mãe, sobretudo, ela é um exemplo de fé. Que exemplo! E eu não estou falando aqui de apenas falácias, de falar, não, que a criança não está nem aí, ela nem entende. Mas ela entende o poder do joelho no chão. Ela entende que todo dia a gente tem que orar um Pai Nosso. Ela entende que Deus nos que provê, porque ela vê. Então, qual exemplo nós, mães, estamos fornecendo dentro de casa? E sobretudo, o caráter. Não negociar princípios. Né? Ontem, quem estava aqui viu um exemplo que eu tinha acabado de passar com o Lourenço sobre não negociar princípios. Ele está sem poder assistir telas, sem poder assistir televisão, de férias. O meu coração dói. Eu falo assim, meu Deus, Ricardo, tadinho. Né? A gente não viajou e ele está sem assistir televisão. Mas foi o pai. Então, eu tenho que ficar, quieta. Mamãe, posso assistir televisão? Filho, tem que falar com seu pai. Isso é não negociar princípios. Eu não negocio o princípio da honra. E isso, essa minha atitude, eu não estou ensinando o Lourenço de 4 anos. Eu estou ensinando o Lourenço de 15 anos. É isso que nós temos que pensar. Quando nós conversamos com uma criança, nós estamos imputando os drives, estamos configurando o drive de um adolescente, de como ele vai se portar,
que maneira que ele vai saber sair das situações, como que ele vai... Os princípios, eles vão ser balizadores da vida dele ou vai ser negociado a qualquer preço? Então, quando a gente olha para a nossa criança hoje, nós temos que lembrar disso. Hoje ela é uma criança, mas amanhã ela é um adulto. Então, filho, com muito amor, não é não. Sim, assim, não existe meio termo. Não existe... Eu sou cristão, estou falando da minha fé, ok? Não existe, hoje que é 4 anos, posso participar de Halloween, Carnaval e festa junina. E amanhã com 15 anos não pode. É tudo a mesma festa. Qual é a diferença de 4 anos para 15? Então, meu filho, a gente não participa. E de uma forma lúdica, vou explicar para ele. Quando ele tiver maioridade, uma idade mais avançada, explico nos termos das nossas crenças. Então, amigo, não é não, sim, assim. Vamos lembrar disso. Não vamos agradar uma birra de uma criança. Lembra? Se essa criança der ruim, a culpa é minha, a culpa é sua. Mas se ela dá bom, a culpa é minha, a culpa é sua também. Nós vamos prestar contas a Deus quando tudo acabar. Entende? E não adianta nada eu e Ricardo termos um instituto lotado de alunos, termos nossos cursos lotados de alunos, restaurando vidas, se eu não forjo o caráter do meu filho. E aí eu vou chegar para Deus e ele vai pedir para eu prestar conta do meu primeiro ministério, dos meus filhos. Eu falei assim, não, mas olha aqui, eu errei aqui com meu filho, mas olha o tanto de vida aqui que eu ajudei a resgatar. Assim, ei, eu não te pedi isso. O nosso primeiro ministério é nosso lar. Nosso primeiro ministério é nossa família. Eu vejo que hoje está muito fácil desistir da família. Os casais se desistem de si. Muito fácil. Não, o nosso primeiro ministério é a nossa família. Se soubermos forjar a nossa família bem, forjaremos uma boa empresa, forjaremos um bom caráter de liderança, forjaremos um profissional bom. Mas o nosso primeiro ministério, o nosso primeiro grande projeto que tem que estar bom é a nossa família. Porque muitos se enfiam no trabalho para fugir do caos dentro de casa. Por isso que é viciado em trabalho. Porque não quer se desgastar lá dentro de casa, não quer pagar o preço. E no final das contas, nada disso vai valer. O que vai valer é o que construiu ou deixou de construir dentro de casa. E aí, às vezes, é mais fácil desistir. Se apaixonando por uma outra pessoa, desistir da família, se enfiar no trabalho, né? Então, mães, vamos resgatar as características da maternidade. O nosso posicionamento, ontem eu falei sobre o poder, hoje eu falei de novo, mas ontem eu falei sobre o poder da mulher em intercessão. Você vira o jogo com a sua intercessão, mulher. Como é que você tem exercido esse poder que Deus te deu de intercessão? Você parou para pensar que a sua voz ela é poderosa ao ouvido do seu esposo? Como é que você tem feito isso? Como é que você tem exercido isso? Jesus nos deixou essa legalidade. Ele diz muito bem na Bíblia, e eu sempre cito esse versículo quando eu falo de maternidade, porque eu gosto de falar de Maria, que foi uma mãe, ela foi uma escolhida, mas ela era uma mulher simples, sem privilégios sociais nenhum, era uma mulher improvável, assim como eu, como você. E Deus escolheu ela para ser mãe de Jesus, mãe do Redentor. Qual é a diferença dela, minha, dela pra gente? Ela era improvável, assim como eu e você. E Jesus, quando foi na cruz, ele nos deixou a legalidade de fazermos coisas maiores do que ele, através do nome dele, através da graça dele. Então, como nós estamos forjando os nossos filhos? A gente está forjando o nosso filho para servir a humanidade?
ou para querer ser servido por ela? Olha uma coisa aqui. Eu gostei da pergunta da Cris. Deixa eu ler. Cristiane Mary. Quem não tinha esse conhecimento e errou com os filhos, e esses filhos foram prejudicados e as consequências já vieram. Filhos adultos funcionais, frutos de pais disfuncionais. Amei, Cris. Vamos lá. É bem simples. Volta para o básico. Por que os filhos foram prejudicados? Porque eu não fiz o básico direito. O que é o básico direito? Bom, agora eu preciso o quê? Mudar os meus comportamentos, mudar as minhas atitudes, me amar. Eu começo a ter comportamentos funcionais, comportamentos, atitudes para mim. Nisso, a gente conhece um termo chamado, primeira coisa, eu me perdoo. Segunda coisa, eu peço perdão a quem eu prejudiquei. Terceira coisa, aí eu venho com arrependimento. Arrependimento significa mudar o pensamento. Eu pendo para um novo comportamento, para uma nova atitude. Eu começo agora a me amar, me amar. E quando os meus filhos veem essa transformação, veem as atitudes, e não as minhas palavras, mas as minhas atitudes, os meus comportamentos, eles têm uma chance de falar: se a minha mãe, se meu pai foi capaz de mudar, eu também sou capaz de mudar a partir de hoje. É só isso. Sempre pelo É exemplo. só isso. Agora, se você quiser forçar, você, não, eu vou lá levar eles no curso, não, eu vou mandar eles ler livro, vou mandar eles fazer aquilo ali, aí você está tentando mudar isso. Você quebra o princípio do livre-arbítrio. Aí você só piora a situação e continua cometendo o mesmo erro do passado, aquilo que você sempre continuou fazendo. Querendo cuidar dos outros, controlar a vida dos outros, Pela mas não tem força do braço, né, força do amor? braço. E não Quando a vive gente a está própria. com a força do braço, o Espírito Santo não age. O Espírito Santo, ele não vai invadir, ele não arromba a porta de ninguém, sabe? E enquanto a gente está ali trabalhando com a força do nosso braço, não vem o extraordinário. Então, Cris, essa sua pergunta, eu vejo muito exatamente o que o Ricardo falou. Olhar para si, sempre. Sempre quando um leite entornar, o caldo entornar, algo der ruim, cara, volta os olhos para si. Porque é como eu estava falando, né, do filho de 4 anos. Não é só falar, falar, falar. É um exemplo. São o que os olhos estão vendo. Então, quanto mais a pessoa mergulhar em si e mudar a si próprio, mais vai beneficiar não só os filhos, mas todos aqueles que estão ao redor. Porque todos esses que estão vendo a mudança nessa pessoa vão chegar na pessoa e vão falar assim: o que você fez? Eu quero também. Me ensina o que você fez para transformar, porque eu também quero essa transformação. E aí a pessoa sai dessa condição de se sentir mal, de vítima, com uma condição de abençoadora. Ela vai começar, ela tá tão curada, tão restaurada, que ela vai começar a transbordar cura e restauração na vida das outras pessoas que estão próximas. Mas Gostei. pode falar. Eu gostei do que ela falou. Eu estava me sentindo mal. Quanto mais você se sentir mal, mais você torna seus filhos culpados e se sente culpado. Neurologicamente, você está viciada emocionalmente. Esse é o elo e o cordão umbilical que liga a culpa sua a seus filhos e a essa vida que você tem levado. Então você se alimenta disso. É esse que é o fato. Aí eu vi que uma outra pergunta que você fez. O que fazer? A gente já falou. O que Deus fará na prestação de contas? Não se preocupa na prestação de contas, se preocupa em quem você vai se tornar a partir de hoje. Porque se a gente voltar lá para o início, Jesus, tinha um cara lá na cruz que falou assim, que se arrependeu no último momento da vida dele. Deus é tão maravilhoso. Então não espera o último momento não para poder se arrepender. Haja com sabedoria, Paulo. se arrependa hoje. Quem era Paulo? Quando era Saulo? Loucão, doido. Né? E depois ele foi um dos maiores divulgadores do evangelho. Então a pergunta não é
o que Deus fará na prestação de contas. E a pergunta é, o que eu vou fazer a partir de hoje para viver a vida que Deus tem para mim? Para ser a versão que eu nasci para ser? O que eu preciso a partir de hoje para resgatar a Cristiane que Deus botou no mundo para viver? Né? Essa é a pergunta, Cris. Quais são os novos lugares? Quais são as novas pessoas? Quais Qual... livros? Ó, Quais cursos? Aonde? Com quem vou me aconselhar? ó, até uma árvore ensina a gente. Eu tenho uma árvore que olha aqui todo dia aqui. O pessoal, os vigia, os vigilantes, o secretário fala assim, eu tô sentindo sua falta, porque você estava olhando a árvore. Já perguntaram, o que você está falando, fazendo na árvore? Eu tô olhando para Deus. Eu tô conversando com Deus quando eu olho para a árvore. Olha o que a árvore me ensinou. A árvore me ensinou o seguinte, que por mais que ela perca as folhas no inverno, ela fica seca, mas tem vida dentro dela. E logo ela vai florescer novas folhas. Ela me ensina também que, assim como as folhas são, a roupa e a vestimenta também influencia. Assim como a estação, a árvore está enraizada. No entanto, o ambiente sempre está mudando, mas ela continua firme, tendo a clareza e gerando frutos de quem ela é, no meio das adversidades. Então, ou seja, você nunca viu uma árvore triste. Você nunca viu uma árvore se lamentando. Mas você vê e sabe muito bem, quem tem planta aí, que quando você conversa com as plantas e fala coisas boas, elas crescem mais fortes. Então, uma árvore por si só, ela não pode ali ficar triste. Mas a emoção que o ser humano transmite pode destruir aquela árvore. Então, vamos largar de ser uma árvore trancada e enraizada na zona de conforto. As nossas raízes podem não ter sido tão boas, os frutos podem não ter sido tão bons, mas nós podemos crescer e chegar a um topo, chegar numa copa muito maior. Baby, Sofrer bullying. sabe que a árvore nos ensina também que a gente conhece a árvore pelo fruto, né? Se o fruto for bom. E aí, o que ela nos ensina? Que quando a árvore ela dá fruto, ela não se alimenta do próprio fruto. Ela gera fruto para o próximo. Quando a árvore ela tá grande, ela não faz sombra para si mesma. Ela faz sombra para o próximo. Então, vamos parar com esse nosso egoísmo de querer tudo para nós. Como é? Meu reino, venha a nós ao meu Nós ao reino, meu né? reino. Nós ao meu reino. Não, é sobre o próximo. O quanto nós devemos nos curar para fazer sombra ao próximo. O quanto nós devemos nos curar para gerar fruto ao próximo e não para mim mesmo. Ó, eu vou aqui, a gente já está no final, já finalizando, e eu vou dar um exemplo bem simples do que a Bruna falou, que às vezes a gente está olhando, querendo achar um grande evento, né? Tem que dar umas 3 piruetas para trás, né, Bruna, para poder conseguir escutar o reino, fazer tudo isso que a gente está falando. Não, é bem simples. Eu pego meu telefone e do nada ligo para Bruna. Oi, B, só para falar que eu te amo, viu? Acabou. E desligo. O que foi? Nada, não, depois fala, tchau. Eu ligar para minha mãe, mãe, só para falar que eu te amo. Ou manda uma mensagem para ela, mãe, só para falar que eu te amo. E acabou. Isso é o próximo. Agora, por que eu não deixo nem a outra pessoa, os próximos, minha família, retribuir? Retribuir. Porque aquele momento não é de retribuir. Aquele momento é de dar. Porque lá atrás, no passado, devido aos meus traumas, minhas dores, as interpretações que eu tive, por isso que tem que ser autorresponsabilidade. Eu sei que meu pai e minha mãe fizeram o melhor que eles podiam, mas eu que interpretei. Então, ou seja, se você pega, liga para sua mãe, liga para o seu filho, liga para sua esposa e fala assim, eu estou com saudade, você está fazendo isso aqui, ó, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Se você faz um elogio, uma validação e fica esperando a outra pessoa responder alguma coisa, você está mostrando o que a sua mão esquerda está fazendo para a sua direita. Então é tipo, eu estou te dando, mas você tem que me dar em troca. Então essa relação é tóxica. Essa relação é, você tem que me dar. Não. Dê. Sai de perto sabendo que você tem que esperar alguma coisa em troca. E deixa, semeia. Quanto mais sementes do bem você fizer nos ambientes, na hora que você começar a receber, agradeça. E não entregue nada de volta na hora que você estiver recebendo. Você vai semear. Você vai dar.
Você vai dar. Você vai dar. Olha a pergunta da Ivânia. O quanto eu devo me curar para gerar fruto para o próximo? É só você olhar as pessoas ao seu redor. Quanto mais pessoas doentes aparecem, mais doente você está. Quanto mais você é curada, mais você percebe que as pessoas estão curadas ao seu redor. Quanto mais uma pessoa vê que você está curada e ela está doente, uma palavra sua, uma atitude sua na vida dela já é o suficiente. Eu geralmente saio daqui de São Paulo, vou para o Brasil, vou para o mundo, vou para os Estados Unidos, vou dar um treinamento. E com pessoas com problemas sérios, abusadas, suicídio e tudo mais. Mas entenda, eu vou para aquele ambiente, mas eu me fortaleço dentro de casa primeiro. Eu me fortaleço dentro da igreja primeiro. Me fortaleço num ambiente de amigos melhores, de pessoas melhores, devorando a palavra, entendendo, trazendo intimidade. Porque aí eu vou para o campo de batalha preparado. Agora, o que mais acontece? Há uma porrada de gente ferida tentando cuidar de um bocado de gente ferida e fica um bocado de gente ferida indo para show de sofrência para poder todo mundo levantar o celular, ligar a luzinha falando assim: a bebê tá, bora beber, a mata tá difícil. Bora porque a vida é difícil. E aí fica mais querendo subir num palco, fica querendo mais subir num púlpito de uma igreja para falar seu testemunho, não, para falar sobre a sua dor e sobre os problemas que você passou. Então, começa a se curar. E se curar, quem sabe, para que você está ouvindo aqui, começar a parar de falar seus problemas para 3, 4, 5 ambientes que você frequenta naquele dia ou naquela semana, sempre contando a mesma história. Pessoal, vamos encerrar hoje. Amanhã vai ter mais o Poder da Aliança comigo e com a Bruna. Fiquem atentos ao horário. Amanhã, excepcionalmente, o horário vai ser diferente. A gente vai passar um novo horário amanhã, certo? Apenas amanhã. Apenas amanhã. E a gente dá o spoiler já do próximo encontro ou não? Um pouquinho, que aí as pessoas chamam também. Quem faltou hoje chama para amanhã. Não sei se eu falo, não. Ó, amanhã... Nossa! Hein? Quem foi que montou isso aqui? Eu só vou falar o título. Os subtítulos... Deixa para amanhã, senão ninguém vem. Não, eu acho que é bom a gente falar o subtítulo. O segundo subtítulo, o que você acha? Fala. É só o tema. Não, o tema ou o subtítulo? O tema. O tema, tá bom. Eita, comunicação e transparência. Mas subtítulo, misericórdia. Esse aqui vai deixar a gente de cabelo em pé. Ai, pai. Amanhã vamos trazer uma coisa bem... Ei, amanhã a gente vai trazer, Bê, aquela situação. Aqui cabe amanhã aquela situação que... Meu Deus do céu. A gente casou e só 2 anos atrás que eu consegui identificar uma situação. E aí eu passei para você uma coisa que eu não gostava quando eu chegava do aeroporto. Cabe amanhã isso aqui. Que eu não gostava, você achava que era outra coisa. Eu passei uma vida inteira, assim, junto com você, e só entendi naquele dia. E eu sempre reclamava, achava ruim, murmurava da Bruna e não sabia que ela estava murmurando. Gente, o que eu quero dizer é o seguinte, é tipo assim, você casa com a pessoa, tá lá 10 anos com ela, e de repente, depois de 10 anos, você fala assim, eu nunca gostei de dormir do lado direito da cama, eu gosto de dormir do lado esquerdo. E amanhã a gente vai explicar como resolver isso aí, mas já é entre os temas lá. Ó, amanhã, vou chamar minha sogra para ver se toma jeito. Então amanhã você vai chamar, chama 7 pessoas. O que eu quero que você faça aqui agora depois da live? Tem um post no Instagram, nesse exato momento, tá, o post ele está fixado lá nos comentários. Então nesse post dos comentários, você vai colocar o seguinte: faz ontem, marca 7 pessoas nesse post aqui, ó. Nesse post aqui do Instagram, ó. Nesse post aqui. Marca 7 pessoas e fala assim: eu não acredito que você perdeu isso. Amanhã tem mais. Só isso. Eu não acredito que você perdeu essa live de hoje. Amanhã tem mais. E aí, o que eu vou estar fazendo no post? Eu sempre vou estar atualizando com os temas e quais foram os tópicos de hoje. Então, o de ontem foi Fundamentos da Aliança.
honra e fidelidade e papel do homem e da mulher. Hoje a gente já está, são desafios de superação, e aí perseverança, sacrifício e papel do pai e da mãe. E amanhã, comunicação e transparência. Aí você vai entender nos subtítulos. B, você quer encerrar? Tirem print para a gente postar. Vamos tirar foto para a gente postar e nos marque. Print, marca aquilo que você mais impactou hoje. Tira o print agora. E marca a gente, marca Ricardo Pianho e Bruna L. Coimbra, certo? Marca aqui. A gente Bruna Coimbra Pianho. Tá como Bruna Coimbra Pianho? Marca agora os nossos dois, marca os dois Instagrams, tá? Bruna Coimbra Pianho, marca os dois agora, certo? E fala, coloca a mensagem, aquilo que mais te impactou hoje, que mais chamou. E lembra, amanhã nós temos encontros, fique ligado nos stories, seja no meu ou no da Bruna, para saber qual vai ser o horário da manhã do nosso encontro, tá bom? Uma noite maravilhosa de quarta-feira para vocês. Deus ilumine, abençoe cada um de vocês. Beijo. Finaliza. Boa noite, pessoal. Até amanhã. Maravilha. Até mais, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.